Felizes, né? Felizes de estar aqui com os irmãos. É uma bênção estar aqui. E também porque nós tivemos hoje o nosso menino. Nós somos da Nagoya, o nosso menino de 26 anos e a nossa Marinha, passamos o dia com eles. E assim, que poucos aqui têm filhos adultos, né? Mas assim, a gente sente muita falta, né? Quando a gente fica longe dos filhos. E nosso já voou. E quando a gente vai encontrar ele, a gente fica muito feliz, porque é o nosso menino. E eu fiquei pensando, né? Quando a gente entra assim na presença de Deus, Deus está com a gente o tempo todo, né? O Espírito Santo de Deus. Mas assim, mas quando a gente vai ao encontro dele, né? É outra coisa. Acho que Deus fica, que nem a gente fica com o coração quentinho, né? Acho que Deus fica com o coração quentinho também, quando a gente vai conversar com ele, vai até pedir, né? Os nossos pedidos, mas vai ter um tempo só com ele. Eu acho que é um sentimento também, não o mesmo sentimento, porque é muito maior, né? O sentimento que Deus tem por nós, mas ele fica com esse coração quentinho, né? E nós ficamos hoje também de ver nosso menino e venho agradecer a Deus. Eu queria estar lendo ali em Salmo 103, de 1, eu vou estar lendo até o 10. Salmo 103, de 1 a 10, fala assim: Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem na cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice e de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Até aqui. Esse 10 aqui, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. É muito lindo esse versículo aqui, que a gente tem, pelo menos eu, né? Essa dificuldade. Alguém faz alguma coisa pra mim e a gente fica remoendo, né? Mas Deus não. Né? Tanta coisa que a gente faz, tanta coisa que a gente pensa, e Deus nos ama, mesmo sendo pecadores, né? Mesmo tantas coisas que a gente, às vezes a gente não faz, mas pensa, né? E essas são as coisas mais horríveis, porque somos humanos. Mas Deus não tem problema nenhum com isso. Ele continua nos amando e vai nos amar. Amém. Para todo sempre. Então, agradeço a Deus, né? Por cada vida que está aqui. Se estamos aqui reunidos, é porque nós amamos a Deus. Né? E o coração dele está quentinho, né? A gente está reunido aqui. O intuito de estar aqui é porque nós amamos a Ele e queremos louvar, declarar que somente Ele é santo. Amém? Amém. Então, Graças a Deus. Amém. Gostaria de te convidar a ficar de pé. Vamos celebrar nosso Senhor. Vamos celebrar o Senhor porque Ele sempre tem mais para nós. Amém?
Não importa o quanto o Senhor já tenha te abençoado, Ele tem muito mais para você e para sua casa. Ele tem muito mais para você em todas as áreas da sua vida. Assim como Deus nos pede para amar Ele de todo o coração, todo entendimento e todas as nossas forças, que isso faz com que todas as áreas da nossa vida amem ao Senhor. O Senhor também tem isso para você. O Senhor tem infinitas bênçãos para você. Isso vai além de bens materiais, isso vai além de boas sensações, isso vai além do que aquilo que nós pedimos para Deus, porque o Senhor nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Então, que nessa noite o Senhor possa derramar mais da presença dEle sobre a nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fome toma conta de mim, desejo por mais de ti. Eu preciso de algo novo, eu preciso ser tocado. Pelas madrugadas eu te encontro, dia a dia estou sendo tocado. Meu coração está queimando por um novo clamor. Uma fome toma conta de mim. Desejo por mais de ti. Eu preciso de algo novo, eu preciso ser tocado. Pelas madrugadas eu te encontro, dia a dia estou sendo tocado. Meu coração está queimando por um novo clamor. Desejo por mais de ti. Eu preciso de algo novo, eu preciso ser tocado. Pelas madrugadas eu te encontro, dia a dia estou sendo tocado. Meu coração está queimando por um novo clamor. Você quer mais de isso a Ele? Mas eu quero mais. Eu quero mais.
Nós queremos te encontrar, Pai. Nós queremos te encontrar. E a tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Por isso nós queremos te buscar, Pai, nessa noite. Nós queremos a tua presença conosco, Pai. Nós não queremos apenas uma sensação, nós queremos uma certeza. Nós não queremos, Pai, viver por emoção e sentimento, mas nós queremos agir na certeza, Pai, de que o Senhor está conosco. Aleluia. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Aleluia, Senhor. Pai, o nosso coração, Pai, ele arde. Ele arde, Pai, em espera.
na sua espera, Senhor. Nós esperamos a tua volta, Jesus Cristo, porque nós sabemos, Pai, assim como Salomão disse, que independente do que conquiste aqui nessa terra, tudo isso é vazio. E nós sabemos, Pai, que o espaço vazio que existe na vida de cada pessoa é do tamanho de Deus. E somente o Senhor pode preencher, Pai. E nós conseguimos visualizar, Pai, o céu se abrindo sobre nós, o Filho sendo revelado mais uma vez. Obrigado, Jesus.
os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Ele virá, leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. E uma só voz, tu és Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tu és Santo, Santo, Santo é o Senhor. Os céus começam a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai. Obrigado, Jesus, porque tens um lugar preparado para nós. Obrigado, Jesus. Nós te exaltamos. Nós adoramos o teu santo nome, Pai. E as nossas palmas te louvam, Pai.
precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu veio com a sede que havia em mim. Sem me ouvir, reconheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que
pode se sentar, amém? Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Quero estar chamando aqui Lília. Está orando por ele. Amém. Deus amado, querido, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço, Deus amado, por toda a vida, agradeço, Senhor, por cada vida que está aqui. Eu venho pedir, ó Deus amado, nessa noite, Senhor, que o Senhor use a vida de Lúcia, Senhor, grandemente, Deus amado, para estar falando aos nossos corações. Estamos com os nossos ouvidos, nossos corações abertos, Senhor, essa palavra, Deus amado, que o Senhor tem para nós, entre os nossos corações, frutifique, Pai. Usa grandemente, Senhor, a vida dele, para louvor e honra somente de seu santo nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor. Amém. Amém. Paz do Senhor. É verdade? Amém. É um privilégio, né? Mais uma vez, estar podendo compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E é sempre uma... Eu não digo que eu fico ansioso, né? Já passou essa fase na minha vida, né? De você ficar... Porque eu aprendi uma coisa, né? Que a palavra só faz efeito quando ela é verdade em nós. Se eu vier falar alguma coisa para vocês aqui pelo qual eu não estou vivendo, não buscando viver, não vai fazer efeito nenhum, vai ser vazio. Você vai entrar aqui e sair da mesma forma que você entrou. E eu estava pensando agora, né, a Cláudia me apresentando, é raro eu ouvir ela falar meu nome, William, né? Você entrou amor, né? Amor. Pensei que ela ia falar, não, do que eu pensei, mas vou chamar aqui o amor. Que é tão acostumada, você fica, né, cara? É a memória, né, que você tem na voz, né, falando. Mas eu fico vendo, assim, que é interessante que quando eu venho trazer a palavra, eu fico pensando na situação da Cláudia, né? Porque já são 30 anos que ela ouve eu falando na cabeça dela. E chega no domingo tem que ouvir de novo. Mas graças a Deus, assim, a gente, nessa caminhada, né? A gente, esse ano a gente fez 30 anos que a gente namora, né? Juntos, né? Dia 13 de agosto de 94 começamos a namorar. Muito perto de quando o Brasil foi tetra, você nem sabe o que é isso, né? A gente comemorou o tetra do Brasil, cara, mas é pra rua comemorando. Não é, Roberto? Fala aí, é nós, os dois Roberto, né? É nós. Aquele dia foi louco, diz aí, né? Baixo perdendo aquele pênalti, né? Fala, nem sabe, né? Não sabe nem o que é o baixo, cara. Vai. Mas vamos lá, o negócio é Bíblia. E é interessante que várias frases que a gente foi cantando aqui, eu fui lembrando. Obrigado, pastor. Várias frases que a gente foi cantando aqui, eu fui lembrando do apóstolo João, né? Essa última música que nós cantamos aqui está falando da mulher samaritana, né? João 4, né? É um texto que toda vez que eu leio ele, eu aprendo alguma coisa diferente. É um texto curto, na verdade, não é nada assim muito comprido. Você, em 5 minutos, acho que você lê ele tranquilamente. Mas cada vez que você lê é uma coisa nova, né? Oi. E aí, tudo bem? Você Ele fugiu de lá. Não esquenta não, é assim mesmo. A gente está se adaptando, né, a isso, né? É muito bom. Semana passada, eu acho assim, quem não ficou emocionado, né, com o nosso culto, né? Nossa, foi uma coisa... Eu saí daqui jubilando, depois eu e o Gabo ficamos ali no cantinho ali, trocando ideia, né, Gabo? O Gabo tá aí prestes a ser pai, né? Tá na porta já, né, velho? Tá na porta do gol já. Só tá esperando o goleiro se preparar pra pegar o neném, né? E o João, voltando ao assunto, tá? Às vezes eu dou uma viajada assim, mas pode crer que uma hora eu volto, tá? Pode ficar tranquilo. O apóstolo João,
ele escreveu, eu não sei se vocês sabem, nós estamos estudando a Bíblia, tá? Dia de sábado, né? Ontem foi um estudo assim, ontem vocês não sabem, a gente fez uma aula de geografia, né? Foi assim, eu levei mapa para o estudo, né? E a gente estudou bastante. E o apóstolo João, entre os evangelhos, nos nossos estudos, a gente vê bastante isso. Os evangelhos estão relatando a história de Jesus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, eles relatam a história de Jesus. E o apóstolo João, ele tem uma peculiaridade. Ele descreve Jesus, a natureza divina de Jesus. Se eu não me engano, né, eu posso estar enganado aqui, se eu errar me perdoem, tá? Mas é um ato falho aqui. Eu acho que o apóstolo João é um que não escreve sobre a genealogia de Jesus. Ele não está falando, a importância ali não era a origem humana, porque os outros que escreveram, os outros evangelistas, eles escreveram a ordem, né, de Adão, né, vai falando, né, Adão, Sem, vai seguindo, foi filho de tal, até chegar em Jesus. Só que João, ele já começa falando no princípio. E ele começa a falar da natureza do Cristo. E depois, na sequência, ele já começa a falar de João Batista, que anunciava a vinda do Senhor, né? Que ele estava preparando o caminho para a vinda do Senhor. E o que a gente estava conversando no domingo, eu e o Gabo ali no cantinho ali, que o João, ele termina o Evangelho falando também de um caminho, de uma caminhada. E agora ele está na praia caminhando com quem? Com Pedro. Vamos ler? Abra sua Bíblia, que às vezes o cara fala assim, pô, William, não vai ler Bíblia não, que pregador é esse, né? É o último capítulo de João, João 21. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 18 e 19. João está ali um pouquinho antes de Atos. Está entre Gênesis e Apocalipse, você acha uma hora. João 21, 18 e 19. Acharam? Se achou, diga amém. Se não achou, diga, espera um pouquinho. É escrito assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Jesus disse isso, significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então lhe disse, segue-me. Aqui, não sei se vocês sabem a história, um pouquinho antes aqui, eu só li esses dois versículos, mas um pouquinho antes, é aquela famosa conversa que Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, o senhor sabe que eu te amo. Tem até uma jogada, né? Eu já vi várias pregações falando que é 2 verbos do grego, que em grego, para amor, existem 3 verbos, né? Que é o eros, o phileo e o ágape, né? Um fala do amor marido e mulher, né? Que é o amor erótico, por isso que é eros. O outro é o phileo, que é o amor entre amigos, é o fraternal, né? Entre família, né? Amigos. E o outro é o ágape, que é o amor de Deus. E tem uma jogada aí, eles falam que Jesus pergunta para Pedro como se fosse assim, Pedro, você me ágape no amor de Deus? E ele responde, Jesus, eu te fileu no amor fraternal, eu te amo como amigo, assim, né, e tal. Mas isso para mim, agora nesse momento, não tem importância para essa palavra. O mais importante aqui é que Pedro, ele tinha negado Jesus 3 vezes. E agora Jesus pergunta para ele 3 vezes se ele ama. E a resposta de Jesus, quando ele fala, o senhor sabe que eu te amo, qual que era? Jesus vira para ele, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. As 3 vezes. E Pedro, na 3ª vez, ele fica triste, né? Eu acho que bate nele assim, eu acho que Jesus está perguntando isso porque ele está magoado comigo, né? Alguma coisa assim, né? E ele vira para Jesus e fala assim, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que eu te amo. E Jesus de novo, apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus dá essa palavra para ele, fala assim, em verdade te digo que quando eras mais moço, quando você era um jovem,
te cingias a ti mesmo. O que é cingir? Você sabe o que é cingir? É se vestir. Colocar sua roupa. Quando você era jovem, você mesmo se vestia. Aí ele fala assim, e andavas por onde querias. Então você decidia onde você queria ir e você ia. Você colocava a tua roupa. Hoje eu quero ir para a igreja, eu vou. Hoje você fez isso, não fez? Hoje eu vou cultuar a Deus, vou pôr minha roupa e tal. E Jesus continua, né? Mas quando você for velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá. O outro vai colocar uma roupa em você. E te levará para onde não queres. Jesus disse isso, significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. João está escrevendo isso aqui, Pedro já tinha morrido. O Evangelho de João não foi escrito João novinho ali na época que ele seguia Jesus. Foi escrito muito tempo depois. E ele deixou, assim, ele achou importante deixar registrado essas coisas que ele viu. E ele começa o Evangelho falando isso. O que eu vou falar para vocês, leia lá o primeiro capítulo de João, ele fala assim, o que vimos e ouvimos, isso nós testificamos. E ele vai falar que aquilo que a lei dizia, hoje nós vimos com os nossos próprios olhos. E aqui, quando Pedro está ali, e João está vendo isso, né? Porque a gente seguindo aqui a conversa de Jesus, Jesus fala para Pedro só, segue-me. Pedro ele se incomoda com uma coisa. Ele fala assim, vamos ver o versículo 20, ó. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava, que é o próprio João. Esse discípulo que Jesus amava é o João. Ele não está falando assim, eu estava seguindo, ele não quis se escrever assim, ele escreveu discípulo. Depois ele vai falar que era ele, esse cara aqui. Então ele fala assim, o discípulo que Jesus amava. E quem na ceia se reclinava sobre o seu peito e dissera, Senhor, quem é que há de trair? Foi João que tinha feito essa pergunta. Respondeu-lhe Jesus. Pedro fez essa pergunta. E esse cara que está vindo aqui atrás de nós, né? Ele está seguindo a gente. Aí Jesus responde, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Porém tu, segue-me. E no domingo passado eu comecei a conversar com o Gabo. Eu falei assim, Gabo, Deus está levando a gente por uns caminhos que se não fossem as situações que a gente se depara, a gente não estaria trilhando. Eu vendo as crianças ali glorificando a Deus, do jeitinho delas, na inocência, né? Eu me emocionei. Eu suei pela menina dos olhos, né? Quando falar que chorei, né? Eu me emocionei porque são situações que, se não acontecesse com a gente não estaria prestando atenção. A gente é distraído, né? Eu falo, né? Presta atenção, distraído. A gente é distraído. A gente acha que as coisas só acontecem na casa do vizinho, né? Por exemplo, quando eu recebi a notícia que eu tinha um câncer, eu falei, não é possível. Isso aí não acontece comigo. A primeira coisa que me aconteceu foi isso. Eu falei assim, não, isso aí é brincadeira, é coisa que a gente vê em novela, né? É coisa que... E eu nunca tinha acompanhado alguém com câncer perto, de acompanhar mesmo. A gente teve parente que morreu com câncer, mas sabe aquela coisa de você se envolver com uma pessoa que está passando pela situação? Eu nunca tinha passado por isso. E de repente Deus me manda para dentro do hospital, vendo tudo que estava acontecendo ao meu redor. E a gente no nosso evangeliquez, né, que a gente vive na nossa bolha evangélica, né, a gente acaba não querendo achar o propósito de uma coisa acontecer. Por exemplo, se Jesus, aos 33 anos de idade, né, o ministério dele bombando, né, fazendo milagre, acontecendo, foi preso, o que a gente ia fazer se fosse no nosso meio tivesse acontecido? A gente ia fazer um círculo de oração, né, para Deus libertar ele, né? Não, Jesus não tinha ido para a cruz. Porque a gente ia buscar se livrar do problema. O problema era a prisão. Estão querendo matar ele? Não, vamos livrar
vamos orar aqui, Deus é o que os discípulos faziam. Senhor, quer que a gente ore para que Deus mande fogo do céu e destrua essa cidade? Porque a gente quer o nosso problema resolvido. E eu vou falar para você, se você buscar a solução dos seus problemas, que um Deus que vai resolver os seus problemas, você vai se frustrar. Porque Deus não está interessado em resolver nosso problema. Ele está nos orientando para que nós sejamos a solução. E isso moveu meu coração. Eu falei assim, nossa, Deus ele faz umas coisas, bota a gente em umas coisas que a gente fala assim, a gente tem que prestar mais atenção, né? A gente tem que prestar mais atenção. E aí a gente vai buscar recurso, a gente vai buscar orientação, a gente vai buscar as ferramentas que estão disponíveis. E a gente não busca essas ferramentas por quê? Por preguiça. Hoje na internet a gente tem de tudo. Qualquer assunto que você quiser aprender, você tem disponível. Se você quiser aprender a matéria que os caras estão estudando lá em Harvard, né? Você tem disponível gratuitamente na internet. E por que a gente não busca? Falta de interesse, né? Mas daí Deus vai colocando a gente por um caminho que é como se fosse alguém toma a gente pela mão e leva a gente para onde a gente não queria ir. Tá entendendo? É o que Jesus disse para Pedro aqui, né? Quando você era mais moço, você se vestia e ia para onde você queria. Porém, quando fores mais velho, alguém vai te pegar pela mão e vai te vestir e vai te levar para um lugar que você não quer ir. Só que nesse lugar que você não quer ir, e Jesus falou o João aqui, ele fala de morte, né? Eu entendo que é a morte do nosso eu. Pedro morreu realmente, mas está falando assim, com que tipo de morte ele havia de glorificar ao Senhor. A gente é pegado pela mão, levado por um caminho, e a gente vai morrer no nosso eu pelo meio do caminho. Até que essa morte glorifica a Deus. Glória a Deus, aleluia. Interessante, né? E, assim, não é... Assim, eu sempre estou elogiando vocês, né, Zé? O Zé, a Márcia, são os nossos pastores. E conversando, eu chamo a Márcia de baby, tá? Não liga não, né? Pô, são 23 anos de amizade, você foi baby, agora pastora Márcia, né? Como assim? Não, pra mim pode ser a pastora baby. E quando ela disse que ela foi fazer um curso, né? Ela está fazendo um curso para saber ter ferramentas para lidar com aquilo que Deus está colocando na nossa mão. É uma pessoa que vive realmente o que prega. E esse evangelho glorifica a Deus. Esse evangelho, ele é verdade. E quando ela fala, ela dá testemunho. Eu falo que quando eu ouço o Zé testemunhando, eu fico vendo que as nossas pregações não são muito pregações, né? Elas são mais testemunhos, né? A gente vai conversando, né? Daqui a pouco eu vou estar fazendo perguntas e vou estar respondendo, alguém fala, também não tem problema nenhum. Mas... quando é esses testemunhos que são verdade, eu falo que tem um negócio que mexe aqui dentro de mim. Sabe? Porque eu sei que isso é vivido, né? Esse é o verdadeiro evangelho. A gente incorpora. Ontem eu estava falando, né, que o verbo conhecer, né, que a gente leva para conhecimento, é o mesmo verbo que é usado na relação marido e mulher. Se é que vocês me entendem entre quatro paredes, tá? Porque tem a criança, eu não posso falar a palavra aqui. Se tivesse só adulto, eu falar. É a mesma palavra que fala, e Adão conheceu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve filhos. Entendeu, né? Esse verbo conhecer é isso. Quando você conhece a Deus, é como se um entrasse dentro do outro. Incorpora. Esse é o conhecimento que Deus quer de nós, que nós entremos nele e ele entre em nós. Amém, Jesus. Tá entendendo? Bom, vamos lá, vamos seguir. Tem minha cola aqui, hoje eu não trouxe no papel. Nossa, hoje o dia foi louco. eu tô fora de casa desde as 9 da manhã. Vocês não sabem, eu troquei de roupa dentro do carro. Mas foi um dia muito bom, muito agradável, né? A gente poder estar com a nossa herança, né? A nossa herança estava completa. E eu considero a nossa herança minha nora também junto, né?
Daqui a pouco eu sei que vai vir netos também, não vejo a hora de ser vô. Calma. Então, tá. Eu queria falar um pouquinho também sobre... quando eu estou dando aula de japonês, o Zé está tendo aula comigo, eu separo assim, as palavras, os vocabulários, eu sempre falo assim, você tenta separar mais ou menos na sua cabeça em grupos. Por exemplo, partes do corpo. Pensa aí, quais são as partes do corpo que você sabe a palavra em japonês? Atama, te, kubi. Kubi vocês sabem porque qualquer momento pode acontecer, né? Ser demitido é kubi, né? Misericórdia, não vai acontecer não. Kubi, hana, né? Te. E como é que é pé? Ashi. Você já parou para pensar que a Bíblia fala muito de pé? Pé mesmo, pé, o pé. No sentido figurado, às vezes, no sentido realmente literal, né? Abre sua Bíblia lá em Efésios 6, 10 a 18. Vamos ler a respeito de um texto muito famoso que é a armadura de Deus. Vocês vão ver que vai aparecer uma palavra aí de novo. Efésios 6, do 10 ao 18. Nossa, eu tenho certeza que na minha Bíblia tem Efésios. Tá aqui. O cara não tá achando, né? Esses livros menorzinhos, né? Vamos ler em Sofonias. Acha Sofonias ainda. Rápido. Sem olhar no índice. Efésios 6, do versículo 10 ao 18, tá? É a armadura de Deus. Eu acho que muita gente conhece, né, já esse texto, né? Fala assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra carne nem sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os vossos pés na preparação do Evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda a perseverança e suplicai por todos os santos. Você vê que aqui está descrito um corpo, né? De um homem, preparando para a batalha. Primeira coisa que ele fala aqui: cingivos da verdade. O que é cingir da verdade? Vocês lembram qual que é o verbo cingir lá? Que eu falei lá atrás? Vestir. Só que daí, tá falando assim, né? Deixa eu ver aqui. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Que parte do corpo é essa, o lombo? Porque não é o lombo lá que você assa o lombinho lá, não, tá? Qual que é? Que parte que é o lombo? O lombo é essa parte aqui, ó. É a parte onde estão os órgãos reprodutores. Olha só, olha como é que Deus ele é tremendo. Quando fala assim, cingir os vossos lombos com a verdade, você pensa no quê? Num cinto. Na cultura oriental, o cinto é um sinal de autoridade. É da onde vem a nossa ideia da faixa do jiu-jitsu. Quando você entra na academia de judô, jiu-jitsu, você vê lá um cara faixa preta. O que você pensa? Ih, vou apanhar igual um louco. Porque o cara, para colocar aquela faixa, ele tem a autoridade. Aquilo ali simboliza o quê? Que ele está muito tempo vivendo aquilo. Muito tempo ele vive ali em cima daquele tatame, ali fazendo os golpes, praticando. E quando você se depara com faixa preta,
vai indo por níveis, né? O faixa marrom já assusta também, o faixa roxa assusta, né? O que não assusta é o faixa branca. É nóis, né? O faixa branca, o cara... Eu ainda tenho 4 grauzinhos, eu tenho pra azul, hein? Então eu vou ganhar minha faixa azul. Tem 4 grauzinhos ali, o cara já olha, opa, esse aí já é mais experiente. É assim que acontece no tatame, é assim com a gente lá. E a gente sabe que quando o cara não tem grau nenhum na faixa dele, é uma faixa branca, é totalmente inexperiente. Você tem que até tomar cuidado para não machucar, né? Porque ele ainda não tem a experiência. O jiu-jitsu, no caso que é a luta que eu pratico, ele não tem ainda uma certa experiência na verdade, né? Ele está aprendendo, né? É imaturo ainda, né? Está aprendendo. Mas é isso, o símbolo do cinto, do cingir os lombos é esse. Você olha e tem autoridade. Esse é aquela coisa assim, é aquilo que eu falei, se não for verdade na sua vida, você não tem autoridade. Você pode até exercer um certo poder do cargo que você tenha. Por exemplo, vamos falar que a gente, graças a Deus a gente não tem isso, mas a gente tivesse aqui um líder, um pastor que fosse um picareta, né? Eu tô falando sério, né? Picareta assim, aquele cara que enrola os outros. Ele vai perdendo a credibilidade, ainda que ele tenha o poder de decisão, mas a autoridade mesmo não tem. E uma coisa que eu fico contente é de que ver que os nossos líderes eles têm autoridade, porque eles estão cingidos com a verdade. Amém? Aí depois era esse ponto que eu queria falar. Calçados os vossos pés na preparação do Evangelho da paz. Vocês lembram que o pé na Bíblia, a primeira passagem que vem na sua cabeça, vamos ver aqui, a mais antiga, olha lá, a aula do Enem, né? A mais antiga que fala do pé, foi uma promessa para quem que Deus fez? Josué, tá ali atrás. Mas teve um antes de Josué ainda. Foi o Abraão. Josué também teve essa promessa. Antes dele foi Abraão, que era: onde você pisar a planta dos seus pés, eu te dou por herança. Para você e para os vossos filhos. E para toda a descendência que vier depois de você. Só que o interessante, o que Deus fez com Abraão? Falou assim: vai andando. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão fez isso. E ele foi. Aí, bem lembrado Josué. O Josué repetiu a mesma cena. Por quê? Abraão ele ficou um tempão andando, né? Sem saber, sem ter filho. Foi 25 anos, né? Da promessa não se cumpria, né? E ele esperando, né? Aquela impaciência. Impaciência não, acho que Abraão não foi impaciente. Mas depois que eles têm já a descendência, o povo está numeroso, eles vão do escravo no Egito, saem do Egito, Josué sai com o povo do Egito. E Josué foi um dos únicos, né? Foi só ele e Caleb que saem do Egito e conseguem entrar na terra, 40 anos depois, né? Durante esses 40 anos, eles ficaram andando também por toda a terra. Só que a promessa que Deus fez para Abraão lá atrás foi assim: você vai ser exemplo para as outras nações. Se eu não me engano, é no capítulo 17 de Gênesis, eu não pesquisei aqui, mas é um texto que eu já li bastante também. Deus fala assim, a sua descendência vai ser numerosa e a sua descendência é como se fosse assim, não é com essas palavras, mas vai ser referência para as outras nações. É isso que Deus está falando ali. Se eu não me engano, é o capítulo 17, dá uma lida em casa, né? É quando Abraão ele está reclamando para Deus, falando assim: Deus, até agora, né, não tive filhos ainda. Aí Deus, acho que se não me engano, é a terceira vez que Deus chega e fala para Abraão. Bom, mas a gente começa a ver, os pés são o que percorre o caminho. Beleza? Tanto é que tem vários exemplos também de pessoas que não tinham os pés ativos, né? Por exemplo, você tem a história do Mefibosete, que era o neto de Saul, né? Que Davi depois vai lá, é o filho de Jonatas, né? Davi vai lá, traz ele para comer na mesa do rei. Fala que ele era coxo. Jesus curava os paralíticos porque isso impedia deles terem liberdade, né, de poder trabalhar.
era uma deficiência. Só que o interessante é que hoje em dia, as deficiências que nós temos, você sabia que um paralítico agora, ele não ter os pés aptos para andar, não é impedimento nenhum para ele poder trabalhar, por exemplo, ele ter o sustento? Tem paralítico que ganha mais que eu e você junto, mano. Né? O cara hoje com a tecnologia, tem um corredor de atletismo, é corredor mesmo, né? O cara corre. Agora foi uns 8 anos atrás, ele até se envolveu num escândalo, que eu não lembro o nome dele, que ele parece que matou a namorada depois das Olimpíadas. Mas ele foi o primeiro cara que ele participou das Olimpíadas, da Paralimpíada e da Olimpíada normal. E ele não tem as duas pernas, assim, abaixo do joelho, né? Ele é prótese abaixo do joelho, aquela, parece um gancho assim, né? E ele participou das duas. E não queriam deixar ele participar da corrida normal, com os atletas que tinham as pernas. Sabe por quê? Porque poderia ser que ele teria alguma vantagem pela falta de peso que ele tem. Não queriam deixar ele participar por causa da possível vantagem que ele teria, e não por causa da deficiência. Você está vendo como é que a tecnologia ela faz com a gente? E aí a minha pergunta é, se Jesus estivesse hoje entre nós, que tipo de doenças ele estaria curando? Quais seriam as doenças que Jesus estaria curando? Eu tenho um palpite, não sei se seria, tá? É um palpite meu, isso aqui é o William que está falando, tá? As piores doenças que nós estamos tendo hoje são as doenças mentais. Depressão, ansiedade, pânico. São as doenças que estão mais matando jovens. E é interessante que antigamente no Brasil a gente não ouvia falar muito de suicídio, né? Quer dizer, eu ouvi bastante nesses tempos, que foi o tal do Setembro Amarelo, né? O mês passado, né? Então muita gente estava falando sobre a questão da prevenção ao suicídio. E aumentou muito o suicídio entre idosos 70 mais, né? Mais de 70 anos. E eles perceberam que ao mesmo tempo que aumentou o suicídio dos idosos, aumentou o suicídio de crianças abaixo de 13 anos. Nossa, no Brasil, quando a gente era criança, faz tempo, né, Roberto? Mas você lembra de alguém que se suicidou criança? Eu não lembro de ninguém. Não tinha isso na nossa época, né? Ô louco, a gente ouvia falar assim, eu ouvia falar de um suicídio e tudo mais, mas era adulto. Mas criança? Mas daí foram investigar, sabe por quê? A gente está numa coisa tão louca no nosso dia a dia, que é internet, é pai que trabalha demais e chega em casa e não dá atenção ao filho. E sabe qual é a única relação família que as crianças estão tendo? É com os avós. E quando um avô se suicida, logo esse neto que era muito próximo se suicida também. Porque para ele perdeu essa coisa de família. E isso aí é pesquisa, tá? Eu ouvi falando, né? Foi psicólogos que eu estava ouvindo e pastores também. E eu achei interessante que eu ouvi o primeiro pastor falando e eu falei assim, nossa, mas de onde que é essa fonte? Depois eu vi um psicólogo falando a mesma coisa. Eu falei, nossa, é mesmo, né? Não pesquisei a fonte e tal, mas só que faz sentido, né? Porque você já percebeu que no Brasil está acontecendo muito disso. Você vai para uma praça, por exemplo, num bairro meio nobre, assim, você vê crianças passeando com as babás e os pais, né, que seriam os pais dessas crianças, passeando com os cachorros. O mundo tá louco, né? Você paga alguém para ter relação com o seu filho e você prefere se relacionar com o cachorro. Sabe por quê? O cachorro é mais fácil controlar. O ser humano, a gente tem essa tendência de querer ter o controle. Eu falo disso de mim, tá? Eu quase estraguei meu filho. Quase estraguei mesmo. Tudo porque eu queria ter o controle. Não pode fazer assim, não é assim, não é assim. Eu aprendi assim. Né?
E a gente era líder na igreja também, né? Nossos filhos têm que ser exemplo, né? E a gente exigia muito dele. E eu quase estraguei tudo porque eu queria controlar. E eu tive que pedir perdão pro Gabriel. Um dia quando ele fez 20 anos, tá com 26 já, eu sentei com ele e falei, me perdoa. Falei, porque eu não podia ter feito isso com você. Eu não devia ter querido mandar em você. Eu tinha que ter buscado a orientação de estar vivendo algo para que você vivesse isso também. E a gente teve a conversa nossa, lógico, eu falei muito mais coisa, pedi perdão por assuntos específicos realmente. E eu comecei a chorar nessa hora, né? É interessante que, lógico, eu usei essa palavra perdão, mas a Bíblia ela não fala pra gente pedir perdão. A Bíblia ela fala assim, confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Não fala, vai lá e peça perdão. Não, fala pra gente perdoar. É o outro, né? Mas a gente pedir perdão não, fala pra gente confessar os nossos pecados. E eu confessei o meu pecado para ele. E eu falei para ele assim, tudo que eu fiz foi tentando acertar, mas você é um ser humano também independente, que tem vontade. E eu não podia ter feito isso com você. E eu creio que ele me perdoou, né? E foi bem interessante, foi bem bonito, assim, ele falou assim para mim, pô, pai, pode, né? Pode. Eu falei, não, eu tenho que falar isso, cara, porque eu tenho que dar graças a Deus que Deus teve misericórdia de mim. Porque com todos esses meus erros, você ainda virou um homem honesto, verdadeiro. Gabriel é tão verdadeiro que às vezes ele é até grosso. Então, ele é até grosso às vezes. Mas, e é um homem que não tem preguiça, trabalhador. E uma coisa que eu vejo na relação dele lá com a namorada dele, que eu falo pra ele que já é a esposa dele, né? Eu vejo assim o cuidado que ele tem com ela. Ele chamou pra si a responsabilidade de cuidar dela como marido, né? Como o esposo mesmo, que zela pela sua casa, né? Só que, como que a gente faz para não cometer esses erros? Essa que era a minha dúvida. Aí Deuteronômio ele vai dar a resposta pra gente. Vamos lá, abre sua Bíblia aí. Deixa eu acabar, tá esquentando. Deixa eu pegar minha cola aqui de novo, fechou. Deuteronômio capítulo 4, se eu não me engano. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Deuteronômio 6, de 5 a 9. Você sabe que Lucas, evangelista, ele era médico, né? Lucas, discípulo de Paulo, ele era médico. E você sabe quem que é o outro médico na Bíblia fora Lucas? É o Deuteronômio. Piada de tiozão. Deuteronômio. Deuteronômio 6, de 5 a 9. Perdão, gente, é que eu não aguentei, essa piada é velha. É igual a indústria de bolachas Abacuques. Deuteronômio 6, 5 a 9. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão, por sinal, e te serão por faixa entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Presta atenção, quando a gente fala assim, inculcarás na cabeça dos seus filhos, era mais ou menos o que eu fazia. A gente é meio que literal nessas coisas, né? Que é que fica na cabeça. É assim,
ó, tem que ser assim, ó, né? Porque é o certo, Deus gosta assim, ó, é assim que faz, é assim que cultua Deus, não pode mentir, não pode, né? E fica encucando. Só que a gente é muito literal e esquece das outras partes. Porque está falando aqui na sequência que você delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho. É o caminho que a gente percorre com os nossos pés. Olha aqui de novo os pés aparecendo. O caminho que a gente percorre não é você ficar falando e não viver aquilo. Lógico, eu não buscava, assim, eu nunca fui um cara ruim, assim, de ficar dando nosso testemunho. Mas a gente não ensina nossos filhos falando, a gente ensina fazendo. Por exemplo, você tem que estudar, e você trabalha muito. E ele nunca vê você estudando. E aí, você acha que ele vai estudar? Semana passada eu estava conversando com o meu cunhado, ele está com problema no Brasil e tal, né? E ele queria, que a filha dele falou que queria ir para academia, né? E eu sempre estou falando para ele, ó, a idade está chegando, vamos para academia, né? Tem que fazer exercício físico, essa vida sedentária não leva a nada. Aí ele falou assim, então, minha filha queria ir para academia e tal. Eu falei assim, não, eu acho que ela vai até começar a ir para academia, mas ela não vai permanecer. Eu falei, sabe por quê? Porque você não vai. Aí ele já, opa, peraí, né? Mexeu comigo, né? Aí eu falei assim, porque é o seguinte, a pessoa às vezes ela tá animada e ela vai. Mas se não tem uma cultura de fazer aquilo dentro da família, ela faz por um tempo e são raros os que permanecem. Né? O cara tem que gostar muito. Ó, eu digo pra você, de 100 pessoas que começam a fazer uma academia, tipo, que ficam mesmo, se for 10 é muito. Todo ano tem aquelas resoluções de ano novo, né? Esse ano eu vou fazer isso. E a pessoa coloca lá, fazer exercício físico, sair da vida sedentária. Garanto pra você que 90% no fim do ano até começaram a fazer uma academia, mas pararam. Por quê? Se você não tiver alguém próximo fazendo, normalmente dá certo quando as amigas começam a ir junto, né? Que uma vai puxando a outra, né? É assim, né? Eu já vi vários casos. Ah, eu não consigo ir porque eu vou sozinha. Mas faça isso junto. Aí ele falou assim, William, mas não dá. Não dá pra fazer, né? Porque por causa da situação financeira, né? Aqui no Brasil, você sabe como é que é. Aí eu e a Cláudia nós falamos, né? A gente paga pra vocês. Mas eu quero ver você fazendo. E ele começou essa semana, né? Mandando foto. Ontem mesmo ele mandou foto, esqueci de mostrar pra você. Mandou foto. Aqui, ó, tô aqui. Falei, beleza, os dois estão indo juntos. Mas isso aqui eu só falei, não tô cutucando ninguém não, né? Tipo assim, não tô cutucando não. Mas é porque se você não faz, não adianta você ficar falando pro seu filho fazer. Não adianta. A Sara já é diferente, que a Sara já pegou uma outra fase da minha vida. Eu sou um cara que eu estou estudando sempre. E para ela é normal. Ela sempre vê eu lendo algum livro, né? Para ela parece que não é peso nenhum quando a mãe fala, vai ler seu livro. Né? Que ela tem os livros da escola que tem que ler todo dia, né? Aí fala, vai ler seu livro. Ela vai, pega o livro e está lendo. Vocês viram ela lendo um versículo semana passada, né? Aquilo ali, na verdade, é prática. É prática. O Gabriel não faria aquilo, porque eu era outro cara também. Ele não seria descolado daquele jeito. E a culpa não é dele, a culpa é minha. Tá entendendo? Aí eu posso falar assim, não, que o Gabriel nunca foi dado ao estudo, era um cara preguiçoso e não sei o quê. Mas eu, em relação a isso, parece que eu era preguiçoso também, porque eu chegava tão cansado do trabalho que eu não estudava nada. Então, eu não formei um filho estudioso também. Só que com a Sara já foi diferente, ó, eu aprendi essas coisas. Então, esse caminho que a gente percorre com os nossos pés vai conduzir os nossos filhos à salvação. E quando eu digo salvação, eu não estou falando só de ir para o céu. É salvação de várias situações da vida. Porque a gente fica falando de salvação, e a gente pensa que é ir para o céu. O céu já está garantido pelo sangue de Cristo.
Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cumprir o nosso propósito na terra, meus irmãos. A gente está aqui só por isso. Por quê? Ia ser uma canseira, né? Se Deus teve esse trabalhão todo, né? Cristo morreu e tudo mais, salvou a humanidade. A coisa mais lógica que ia acontecer era, na hora da nossa conversão, aceitou Jesus, era a gente morrer, pronto, acabou, está garantido. Você acha que Deus ia se arriscar a deixar nós aqui para perder nós de novo? Pô, não tem sentido. Mas o que a gente está fazendo nessa terra? A preparação, os nossos pés preparados para a pregação do Evangelho. É o Evangelho em nós. Esse é o poder de Deus. Paulo vai falar, né? Porque eu creio no Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele vai falar não somente do judeu, mas também do grego. Ele está falando assim, porque não tem uma classe especial, não tem uma raça especial. Não, é de todo o homem. Esse é o poder do Evangelho. É o Evangelho em nós, vivendo em nós, o Cristo em nós. Amém? E é o interessante, a gente só vai ser capaz de ensinar aos nossos filhos o caminho da justiça se nós percorrermos esse caminho. Você já viu aquele versículo que fala assim, que o justo vive da fé? E a gente parece que a gente vive do dinheiro, né? Porque é uma coisinha, tá mais cara, a gente já está tudo preocupado e tal. O justo vive da fé. Só que o justo não é o crente. O justo é quem pratica a justiça. Você tem que ter isso em mente. Não é aquele que crê em Deus. Quem crê em Deus, fala que até o diabo crê. E estremece. Mas o justo vive pela fé, amém? Aí a gente começa a ter a nossa rotina diária, né? A gente, eu falo a rotina assim, levanta, trabalha, né? Se esforça, e não tem nada de errado com isso. Mas existe duas formas de pensar somente na sua vida. Ou você pensa como um filho, ou você pensa como um escravo. Só existem essas duas formas de pensar. O escravo, ele trabalha seria pela comida, pela moradia e pela roupa. Eu não estou falando, entenda que não é de sobrar dinheiro, eu não estou falando isso. Então, o escravo ele trabalha pelo salário, né? A lógica é essa. Agora, um filho, ele trabalha por responsabilidade, porque ele sabe que o pai dele é dono de tudo. Agora, imagina você vai para o seu serviço. Eu sei que é duro, eu sei que às vezes você trabalha num negócio pesado, eu sei que às vezes você... E são pessoas também que tá ali te atazanando o dia inteiro. E você vive reclamando. Ai, domingo já chega sexta-feira. Nossa, você só é feliz no sábado e no domingo. Tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. A gente tinha que ser aqueles caras que não via a hora de chegar segunda-feira logo. Porque é no trabalho que a gente revela quem é o nosso pai. É no trabalho que a gente vai ver realmente quando alguém pisa no teu calo e você se comporta como um verdadeiro filho de Deus. É no trabalho que você vai se dispor a fazer o melhor. Porque é o nome do seu pai que está em jogo. É como se fosse assim, a empresa é dele. E se eu fizer um negócio mal feito, a gente tinha um trocadilho na igreja do casal, que a gente era zoeira, tá? Não era brincadeira entre nós. Você tá fazendo uma coisa assim, tem que falar assim, será que tá bom assim? Aí a gente fala assim, pra quem é, tá bom. Mas era brincadeira entre nós, né? Mas não, a gente tem que fazer o nosso melhor. Por quê? Não é pra quem é porque é o nome do nosso pai que tá em jogo. Ele que é o dono da firma. Tá entendendo? Então, quando eu chego para trabalhar, é aquela coisa, né? Gente, e aí? Tem aquele serviço lá, nossa, é pesado, eu não quero fazer não. Eu falo, deixa que eu faço. Não quer fazer? Deixa que eu faço. Eu estou fazendo essas coisas, tá funcionando, hein, Ney? Tá funcionando. Porque eu falo, daí eu viro e falo assim, porque aqui ninguém é criança.
Já cheguei a falar, pô, eu trabalho muito com indonesiano, né? Vocês têm a ideia, sou eu que faço chorei lá na fábrica que eu trabalho, quando é que é aqui, sou eu que faço, né? Ela tem que explicar as coisas que estão acontecendo, né? Tudo em japonês. Aí, de repente, tem alguma coisa para conversar com alguém em particular, alguém está reclamando e tal. Eu falo, não, daí, deixa que eu faço. Aí o cara fala, não, mas tem sogashi para você também. Eu falo assim, não, mas tem que fazer, não tem? Ninguém aqui é criança, né? Ninguém quer fazer? Eu faço. Aí o que acontece? Você desperta algo nos caras que eles falam assim, não, eu vou te ajudar. E daqui a pouco aquilo que ia ficar pesado para mim, daqui a pouco tem um ou outro, né, filho de Deus também, né, que entendeu e vem ajudar. Não é todo mundo não, que a maioria é sem vergonha mesmo, a maioria quer fugir, né? E é aqueles caras que falam assim, olha lá o trouxa. Quantas vezes você deve chamar de puxa-saco, por exemplo, né? Olha lá, puxa-saco. Não é assim? Perdão da palavra, né? Do grego, né? Mas não é assim. Porém, a Bíblia fala assim, ó. Alegrai-vos quando mentindo disserem todo o mal contra vós. Olha, alegrai-vos porque quando mentindo disserem todo o mal contra vós. Começam a falar coisas que você não é. Você tem que viver uma vida, eu vi essa frase, achei bem legal, frase de Facebook, né? Viva de uma maneira que quando tiverem que falar mal de você, eles tenham que mentir. Porque você não é essa pessoa que estamos falando. Então, se você entender que você é um filho de Deus, você está percorrendo o caminho, e você está percorrendo esse caminho de justiça, seus filhos vão vir atrás. Seus filhos vão vir atrás. E quando eles tiverem alguma dúvida do caminho, que são as decisões que eles têm que tomar na vida, vai vir e falar assim, pai, como é que é? O que você fez? A Silvia está lá, as meninas chegam, mãe, como é que foi quando aconteceu isso? E o interessante foi que o Gabriel, um dia, a gente estava daí trabalhando junto, ele virou para mim e falou assim, pai, como é que foi quando você tinha a minha idade? Aí eu comecei a falar para ele, falei assim, filho, eu tive a sorte de ter grandes homens de Deus ao meu redor, que me mostraram o caminho. Errei muito, só que na medida do possível eles me mostraram o caminho da justiça. Meu pai errou muito comigo, mas ele me mostrou da forma dele o caminho da justiça. Um homem honesto, que sempre cuidou da família, cuida até hoje, né? Meu pai, se deixar, ele quer cuidar da gente até hoje, né? Assim, não tem recurso, mas ele quer cuidar. Mas por quê? Você mostra o caminho para os seus filhos. E você sabe como é que o Velho Testamento termina? Eu estou acabando agora, estou acabando de verdade, tá? Abra lá, o último versículo do Velho Testamento. Qual que é o último livro do Velho Testamento? Vamos lá? Professor do nosso curso de teologia. Malaquias. Esse de Mateus ali, né? Você abre sua Bíblia. O penúltimo versículo, vamos ler a partir do penúltimo versículo de Malaquias e vamos ler o último. Tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando aqui, ó. Vede, Malaquias 4, versículos 5 e 6, tá? Eu vou me prender no versículo 6. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ó, vai vir um dia grande e terrível do Senhor. Antes disso vai vir o profeta Elias. Você sabe qual que é uma característica do profeta Elias? Ele era um cara que fazia cair fogo do céu, mas ele era ruim de relacionamento. Sabia disso? Por quê? Elias ele não teve referência de pai. Deixa claro na Bíblia, quando vai falar do Elias, fala que ninguém sabia quem que era o pai do Elias. Na genealogia dele, ele foi contado com a mãe. E quando Deus quis fazer uma revolução na vida do Elias, o Elias já tinha descido fogo do céu, lá naquela situação do rei Acabe, lá da Jezabel, né? Já tinha acontecido várias coisas, tinha ido para a caverna. Deus coloca o que na vida do Elias? O Eliseu, que foi como se fosse um filho, que era um aprendiz, era um discípulo dele. E ali o Elias começou a se relacionar, num relacionamento pai e filho.
Então, antes que venha o dia terrível do Senhor, a gente tem essa coisa do Elias, uns caras bons de serviço e ruins de relacionamento. Só que Deus vem trabalhar na vida da gente através do quê? De filhos. E aí, o versículo 6 é onde que entra isso que eu quero falar para vocês. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Tá vendo, meu irmão? Não adianta ele ser muito bom de serviço. Eu e a Cláudia, nós somos muito bons de serviço. Eu falo do serviço religioso também. A gente sempre trabalhou muito na igreja. Mas não adianta nada se a gente não soubesse se relacionar com os nossos filhos. E eu tô vendo que Deus tem colocado... uma vez eu fiz uma pergunta aqui. Quantos filhos você quer ter? E aí você fala, não, eu não tenho mais como ter filho. A Deus já fala lá, não, ele já passou do prazo, né? Né? Só que Deus está colocando vários filhos na nossa vida. Às vezes ele coloca na forma de um cunhado problemático, um sogro, uma sogra, né? Um vizinho. E a nossa resposta quando a gente pergunta assim, quantos filhos você quer ter? Devia ser, em vez de a gente pensar no número, é uma resposta que é o geral, todos. Todos que Deus me der, eu quero ter. E Deus está dando filhos que a gente está tendo que guiar. E eles, é como se fosse assim, a gente percorre o caminho, mas é eles que estão tomando a gente pela mão e levando por um caminho que a gente não iria se não fosse por eles. Não é verdade? Quanta coisa tem que aprender com o Telzinho, né? Quanta coisa a gente aprende com ele. E esse menino vai surpreender a gente. Todas as nossas crianças, é injusto se eu for citar nomes, porque eu vou esquecer de alguém, né? Mas todas as nossas crianças vão surpreender a gente. E eu creio de todo o meu coração, que a gente vai ter homens e mulheres aqui, dessas crianças que vão mudar o mundo. Eu creio que vão ser cientistas, vão ser pessoas que vão ser inventores. Eu creio nisso. Uma vez eu estava conversando com a Cláudia e ela falou assim, nossa, a Sara, ela sei lá, ela aprende muito fácil, né? Ela é uma menina que vai longe. Eu falei assim, se a gente não estragar tudo. Eu falei isso pra ela, se a gente não estragar tudo, ela vai longe. Então, meu irmão, se coloque na mão do Senhor para guiar os nossos filhos pela vereda da justiça. Amém. E o mais importante, fazendo, percorrendo o caminho, não falando, percorrendo o caminho. Amém? Vamos ficar de pé? Amém. Glória. Deixa eu ver aqui, eu vou pedir para alguém orar. Não pode não. Aproveitar já o momento, né, Beth? Tá chegando o dia, né? Vou pedir pra Beth orar. Tá chegando o dia, né, Beth? Tem aqui do meu lado aqui, não fique com medo não. Vou fazer um pouco do Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Nós agradecemos, Paizinho, porque o Senhor é o nosso Abba, é o nosso Pai, que tem todo o amor e todo o cuidado para nos ensinar, Pai, em toda situação, em todos os momentos, Pai. Nós sabemos, Pai, que a Tua unção de maternidade está sobre nós, está sobre nossas vidas, Pai, não só sobre filhos naturais, Pai, mas sobre filhos espirituais também. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos capacite, que o Senhor guie os nossos passos, guie, Pai, os nossos corações, Pai. Conduza, Pai, os nossos corações a olhar para as pessoas com os Teus olhos de amor, com os Teus olhos de graça, com os Teus olhos de compreensão, de compaixão, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, Pai, viver como Cristo viveu nessa terra, Pai. Se entregando pelos outros, se entregando, Pai, pelas pessoas. Que assim possamos ser, Pai, exemplo para os nossos filhos, exemplos, Pai, para as pessoas que estão ao nosso redor, testemunhas vivas, Pai, que vivem a Tua palavra, que vivem o Evangelho, Pai, não só por uma
religiosidade, Paizinho, mas que realmente vive, Pai. Carrega dentro dos nossos corações a Tua verdade, Pai. Nós te agradecemos pela Tua misericórdia, pela Tua graça que está sobre nossas vidas. Nós te agradecemos, Paizinho, porque o Senhor nos ensina em cada detalhe, em cada situação, Pai. E o Senhor não desiste de nós. Se nós não aprendemos na primeira vez, o Senhor vem e nos ensina novamente. O Senhor vem com a Tua graça, com a Tua paciência e nos ensina. E nos conduz em todo o tempo a andarmos nos Teus caminhos. A andarmos em bondade, a andarmos em fé, a andarmos em amor, Paizinho. Muito obrigada, Pai, que assim o Senhor conserve os nossos corações, em gratidão a Ti, em amor a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode se sentar? Pode vir. Vocês já perceberam que tem igrejas que tem aquela tradição de fazer um apelo, né? Quem quer se entregar ao Senhor Jesus, né? Eu já não sou adepto a essa prática, né, de fazer apelo, né, porque isso aí é uma coisa muito íntima entre você e Deus. E se você, no íntimo do seu coração, você quer entregar totalmente a sua vida a Jesus, talvez, a gente às vezes é velho de igreja já e ainda não se entregou totalmente, né, faça isso no seu coração. Eu sei que o Senhor vai ouvir a sua oração. E você vai ver a coisa acontecer. O Espírito Santo vai falar com você e Ele vai te guiar a toda a verdade. Amém? Deus abençoe. Obrigada, Amém. Eu ia falando aqui a gente conversa muito. Às vezes é no sábado que a gente tem um tempinho mais, né? A gente tem um tempinho para ficar conversando sobre vários assuntos. E é isso que a gente tenta passar aqui, né? O pastor pede para a gente estar ministrando aqui na frente. É passar o que a gente vive, né? Não adianta a gente querer passar uma coisa que a gente não vive, né? Que não é verdade. Então a gente tenta passar o que realmente a gente está vivendo. E às vezes a gente pensa que Deus é muito complexo, né? Realmente Ele é, né? O Criador de todas as coisas, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui, que tudo, né? Até uma grama é muito complexo, né? Para a grama crescer, é extremamente complexo. E ao mesmo tempo Deus é muito simples, né? A gente acha que Deus, a gente consegue falar com Ele, né? Dependendo de onde a gente está, do horário. Não, a gente fala com Deus o tempo todo, né? Porque Deus é muito simples, né? Ele é o Criador de todas as coisas, nos criou, Ele nos conhece. E hoje a gente conversando com o Gabriel, foi muito engraçado, porque o William falando que ele quer fazer implante, né? O nosso amigo fez implante no Brasil e o Gabriel tem bastante cabelo, né? Mas já está começando a cair. E eu falei, porque eles tiram daqui de trás, né? Com implante assim, eles tiram daqui que não tem o DNA da calvície e implanta aqui, que aqui, essa parte tem o DNA da calvície, né? Ele falou assim, por que Deus já não fez tudo sem DNA da calvície, né? Que não ia cair o nosso cabelo. E ele traduziu para a minha norinha, né? Porque ela é japonesa, e ela ficou assim, meio assustada, né? Porque o Gabriel já falou assim para ele, você vai, né? Quando você morrer, você pergunta para Deus, porque eu também não tenho resposta. E daí o Gabriel traduziu para Zuki, e ela ficou assim, meio espantada, porque eu acho que na cabeça dela não é uma coisa que eu vou falar com Deus, né? Essas coisas assim de cabelo, né? Parece que Deus é um Deus assim que não, esse assunto não. Deus é um Deus simples, né? Tudo que a gente tem no nosso coração, a gente conversa com Ele, um amigo mesmo, né? Então, Deus é complexo, mas Ele é simples, Ele é nosso amigo, né? E tudo que as nossas petições, né? Tudo que a gente tem para conversar
Ele é o nosso melhor amigo, né? Ele que nos ouve e Ele que vai nos dar a resposta. Amém? Amém. Vamos estar passando um momento de oferta. Eu quero estar lendo em Deuteronômio 16, 17, que fala assim: cada um ofertará na proporção em que possa dar, segundo a bênção do Senhor seu Deus lhe houver concedido. Amém? Que possamos estar ofertando, não obrigado, né? Mas de coração, daquilo que Deus já tem nos abençoado. Amém? Tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. E das tuas próprias mãos te damos, e das tuas próprias mãos te damos. Obrigado, Deus. Aleluia. Meus amados queridos, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço, Deus amado, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. Agradeço, Senhor, pelos dízimos e ofertas, Senhor, agradeço, Senhor, por cada vida que esteve ofertando e também aquele que não esteve ofertando, Senhor, que o Senhor derrame bênção, Senhor, sem medida, Senhor, sobre cada um, Deus amado. Que o Senhor continue nos dando saúde, nos dando força, nos dando discernimento, Senhor. Ó Deus amado, para ter uma vida, Senhor, consagrada a Ti. Obrigado pelo nosso serviço, obrigado, Senhor, pelos nossos pés, pelas nossas mãos. Agradeço, Senhor, pela nossa vida, Senhor, que é consagrada a Ti. Obrigada, Deus. Em nome do Senhor Jesus, agradeço, Senhor, que o Senhor nos dê, Senhor, uma semana abençoada na Tua presença, Pai. Que as nossas mãos, Senhor, sejam consagradas a Ti, Senhor. Nos ajuda, ó Deus amado, durante essa semana, no percorrer, Senhor, do nosso dia a dia, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Amém. A palavra falou fortemente ao meu coração. Eu creio que o coração de toda a igreja, nós que somos pais, temos realmente experimentado, né, essa bênção de criar os nossos filhos na presença do Senhor. E eu acredito, assim, irmãos, que é uma responsabilidade muito grande. Na verdade, eu acredito que nós nem temos ideia do valor que é isso. Mas o que eu sei é que o Senhor espera de nós, porque Ele confiou a nós, os nossos filhos, para criarmos e educarmos na presença do Senhor. Amém? Amém? E a Bíblia diz que se nós ensinarmos os nossos filhos ainda criança, andar nos caminhos do Senhor, quando eles crescerem, não se desviarão. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu me identifico com ele em muitas coisas aqui que ele, né, tem compartilhado, né, tem falar das suas experiências, porque os meus filhos muitas vezes também já conversaram comigo, né? Diante de algumas situações, a gente vai melhorando a nossa maneira de se relacionar com os nossos filhos, a nossa maneira de amar, demonstrar o nosso amor para com os nossos filhos, e a gente vai vivendo assim. Amém, queridos? Eu creio que, como ele falou, muita coisa, irmãos, nós erramos, mas querendo acertar. Sabe quando você tem convicção de algo e você é firme, né, naquela ideia, né, naquele projeto que você tem no seu coração, porque você acredita que é o certo, e muitas vezes a gente tem que ser firme com os nossos filhos, porque, né, entra um medo de errar, né, aquela preocupação, quero fazer como meu pai fez, quero, né, aplicar dessa forma porque vai funcionar, e nem sempre é. Mas graças a Deus, né, que o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de recomeçar,
de reparar os erros, de se perdoar, de liberar perdão, não é? De se humilhar também. Muitas vezes nós precisamos fazer isso, mesmo sendo pais, né? Se colocar diante dos nossos filhos e realmente, olha filho, realmente eu errei, me perdoa, eu quero consertar isso aqui. Mas a verdade é que a gente ama tanto os nossos filhos, irmãos, que a gente faz o nosso melhor para eles, né? E por isso, pela misericórdia de Deus, o Senhor nos dá a oportunidade de reconciliar, não é? Amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Irmãos, no dia 6 deste mês, no último dia 6, nós tivemos a Santa Ceia aqui na igreja e nós separamos alguns obreiros na igreja, bem como o Roberto e a Neuci como diáconos da igreja. Louvado seja o Senhor, amém? O William e a Cláudia não puderam vir nesse dia, no entanto, na Santa Ceia nós vamos estar também separando eles, amém, ao diaconato do Ministério de Proclamar. Amém, queridos? Estou muito feliz com o que o Senhor tem feito neste lugar. Eu me alegro porque, irmãos, a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Nós apenas somos cooperadores com o Senhor nessa obra, amém? E juntos vamos avançar e cumprir todo o propósito que o Senhor tem para com as nossas vidas, com as nossas famílias, e que o Senhor realmente nos use para este tempo, para esta nação, para essa geração, para fazer diferença neste lugar, amém? E como foi ministrado aqui, viver a verdade da palavra, amém? Levar pessoas a andar conosco, né? E dizer para pessoas, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, amém? Em nome de Jesus, aleluia, amém, amados? Louvado seja o Senhor. Então, na próxima Santa Ceia, nós vamos separar o William e a Cláudia ao diaconato, amém? Vai ser maravilhoso. Eu gostaria que os irmãos também estivessem participando conosco do estudo da palavra que iniciou esse mês. Nós estamos, irmãos, trabalhando no ensino da palavra porque nós entendemos que é necessário, porque o conhecimento traz libertação, o conhecimento traz vida, o conhecimento tira o povo da prisão, da cadeia, da mentira e leva o povo a trilhar nos caminhos da verdade. A palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos. Então vai clarear e toda escuridão vai se dissipar em nome de Jesus. Por isso é necessário conhecer a palavra de Deus, amém? Então vamos nos esforçar para participar dos estudos bíblicos em nome de Jesus. Tem sido maravilhoso, tem sido muito bom. Na simplicidade, amém, irmãos, nós temos aprendido. E é 10, amém? Todos estão convidados. Neste mês, irmãos, o primeiro estudo foi no Handmade, no restaurante do Roberto da Neuci. No outro sábado foi na minha casa. Então a gente estava alternando aí, alguns lugares. Porém, eu conversei com a Neuci e em comum acordo nós decidimos, a partir de agora, fazer os estudos somente no restaurante Handmade. Isso devido ao espaço e ao estacionamento, ok? Porque normalmente quando faz em residência, o estacionamento é muito limitado. E eles vão cooperar conosco e nós vamos estar lá, amém? Junto com eles, estudando a palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe, obrigado. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém? Então, o primeiro, o segundo e o terceiro sábado de cada mês, nós vamos estar ministrando os estudos. Mas antes do estudo, nós vamos ter meia hora de oração, amém? Como nós fizemos nos 2 últimos encontros, meia hora de oração e depois 1 hora mais ou menos de estudo da palavra, e depois um tempo de comunhão com a igreja, em nome de Jesus. E no último final de semana de cada mês, nós temos o final de semana que intitulamos como final de semana da família, ou seja, não tem programação na igreja, então você pode ter um tempo aí com a sua família para sair, enfim. Eu gostaria de chamar a Neuci aqui. A Neuci, ela é líder das mulheres, amém? E a Neuci, ela está à frente aí do evento das mulheres e ela vai estar passando para a igreja, amém? Alguns detalhes. Amém.
é para falar mais uma vez do chá que a gente vai realizar, né? Só que a gente ainda não conseguiu alugar um salão, que eu pretendo, assim, quero que a igreja também esteja orando por isso, né? Que o melhor seria perto do restaurante. Por quê? Porque a gente prepara todas as coisas, é mais fácil de você levar a comida e fazer toda a decoração, porque a decoradora também mora perto, o depósito dela é perto do restaurante, então fica tudo fácil se for ali perto do restaurante. Porém, a gente só pode alugar o salão com um mês de antecedência. Então, dia 23 agora, a Michele vai entrar no site. Se não tiver vaga, a gente vai ter que adiar para o próximo final de semana. Tá? Então, eu postei no Face, né, que seria dia 23, porém, nós não emitimos o convite por esse problema, pelo problema de alugar o salão. Porque aqui no Japão, sabe como que é, né? Alugar salão, esses daqui, por exemplo, você tem que ficar no site, você tem que olhar o site, e tem hora, e tem tudo, né? Então, por esse motivo, a gente pode adiar, tá? Pode ser que adie, tá? Mas eu queria que a igreja estivesse orando por esse evento, para que Deus viesse a operar no coração dessas mulheres, né? Porque as mulheres aqui no Japão têm uma carga de trabalho muito pesada, trabalho em fábrica, tem filho para cuidar, né? É uma vida cansativa. É lógico que o homem também faz o papel dele e trabalha bastante, e depois tem filho, né? Mas eu acho que a carga emocional da mulher é muito maior, né? Eu estava comentando ontem com a menina que foi lá no restaurante, né? Eu estava chamando ela para ir para o chá. Eu falei para ela assim que a carga emocional de uma mulher é diferente da carga emocional de um homem. Então, se você trabalha numa fábrica com muitas mulheres, com muito relacionamento, não é uma coisa tão fácil para nós mulheres, né? A gente sofre uma carga emocional muito maior que a do homem, por isso a mulher ela se cansa mais, né? E esse chá que a gente vai fazer é para unir essas mulheres, para essas mulheres terem um tempo bom de relacionamento, de conversar, de estar em comunhão com outra, de trocar experiência, né? Porque nós vamos esquecendo disso, de relacionamento no Japão. A gente vai levando uma vida tão assim, mecânica, que a gente não liga mais para os outros. E a gente precisa de relacionamento, principalmente mulher. Mulher precisa sentar e ter um tempo de conversar com outra mulher e trocar experiência. Nós precisamos disso, né? Os homens também precisam, né? Mas eu acho que as mulheres têm mais assunto, viu, gente? É a caixinha do nada. Né? É a caixinha do nada. Né? Então eu quero que essas mulheres, elas troquem experiência, que ela conheça outras pessoas, que seja um tempo de acrescentar na vida delas, né? Amém? Eu queria que vocês, como igreja, estivessem orando por isso. E a gente vai orar também por isso. Amém? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, e engrandecemos o teu nome, porque tu és o Senhor de toda a terra, Pai. Ah, Senhor, meu Deus, como nós te louvamos, Senhor, por te conhecer, Pai. Senhor, eu te peço, meu Deus, por esse evento, eu te peço portas abertas, Senhor, meu Deus, ali em Fujioka, Senhor, meu Deus, por esse evento. Eu te peço por cada mulher que vai estar ali, Senhor, meu Deus, que essas mulheres, Senhor,
saiam dali, Senhor, meu Deus, Senhor, ministradas, Pai. Senhor, com esperança, meu Deus. Senhor, curadas, meu Deus, para a glória e para o louvor do Teu nome. Ah, Senhor, que não sejam chá, Senhor, meu Deus, como outro qualquer, mas que faça diferença, Senhor, na vida dessas mulheres, Pai. Senhor, em nome de Jesus, porque Tu és o Deus, Senhor, meu Deus, que nos dá destino, Pai. Tu és o Deus, Senhor, meu Deus, que nos dá caminho, Pai. Por isso, Senhor, sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Lembrando, queridos, que o propósito, um dos propósitos também deste evento das mulheres é que a igreja vai estar abençoando o projeto Mirai, que é um projeto de uma igreja no Brasil, que eles dão suporte a um orfanato de crianças abandonadas, crianças que foram abusadas, crianças que estão protegidas pela lei por causa da violência. Então nós vamos cooperar, amém, com essa igreja no Brasil, ok? Por isso vai ser cobrado também um valor 1.000 ienes, 1.000 ienes, amém, para poder a gente enviar roupas, alguns benefícios para o Brasil, amém? Então vamos cooperar com este evento, amém? Com esta obra em nome de Jesus. Vamos orar, amém? Pai, no nome de Jesus, mais uma vez bendizemos o Teu santo nome, agradecemos ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por toda a fidelidade, por toda a graça e amor para conosco, Senhor. Ó Deus, se não fosse a Tua misericórdia, Senhor, o que seria de nós, ó Deus? Já teríamos sido consumidos, assim diz a Tua palavra. Ó Deus, mas nós estamos aqui firmes na Tua presença, caminhando na Tua presença. Por isso nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor, e pedimos ao Senhor, ó Deus, que a cada dia o Senhor possa nos instruir, Senhor, nos ensinar, nos orientar, Senhor Deus, porque, ó Pai, nós queremos viver tudo aquilo que nós ministramos, tudo aquilo que nós pregamos. Ó Pai, no nome de Jesus, nós queremos andar em novidade de vida na presença do Senhor e na presença dos homens. Queremos ser vasos de honra nas mãos do Senhor, Pai, no nome de Jesus. Vasos que glorificam o Teu nome, Pai. Por isso nós bendizemos ao Senhor, gratos ao Senhor por mais um dia na Tua presença, por mais um culto, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, cultuar o Senhor, prestar o nosso culto ao Senhor, podemos adorar, podemos louvar o Teu santo nome, ouvir a palavra do Senhor. Meu Deus, que a palavra do Senhor encontre lugar nos nossos corações, Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Que haja cura neste lugar, cura, Pai, libertação, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, salvação, Pai, no nome de Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado, em o nome de Jesus, Pai, nos dê uma semana de vitória na Tua presença, abençoa cada família aqui representada, Pai, no nome de Jesus. Ah, Senhor, vem fortalecer o Teu povo, fortalece, ó Deus, os nossos pés, os nossos joelhos, ó Pai, o nosso corpo, Senhor, os nossos braços, ó Deus, para mais uma semana de trabalho. No nome de Jesus, nós glorificamos, bendizemos ao Senhor, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor, ó Deus, esteja presente, ó Deus, em cada lar. Que o Senhor continue ministrando essa palavra, Senhor, em cada coração, no nome de Jesus. Ah, Pai, ó Deus, no nome de Jesus, nos abençoe e nos guarde, Senhor. E faça resplandecer o Seu rosto, ó Pai, sobre nós, em nome de Jesus, nos dê graça, porque assim diz a Tua palavra. E que o Senhor revele a Ti, ó Deus, a nós, a Tua face de amor, Senhor Deus, nos dê paz, em o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Todos dizem amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia.